Vacinar, um ato que vai além da prevenção individual, é capaz de reduzir números de casos de doenças infecciosas em uma comunidade. Hoje parece estar mais do que nunca em evidência. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar sobre a importância da imunização e quais as suas transformações ao longo do tempo. Olá, muito boa tarde. Hoje no Amazonas Acontece, nós recebemos a médica da clínica Vacinar, a doutora Amanda Alecrim. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, Kelly. Obrigada, Band, nesse momento tão importante para conversarmos um pouquinho sobre saúde, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Espero hoje levar um pouquinho para casa de todo mundo sobre o encantamento das vacinas, que é um mundo muito bonito e que ajuda muito a gente. Ah, com certeza. Doutora, então a gente já começa falando sobre a vacinação no corpo. Como que a vacina ela vai atuar ali no corpo após ser aplicada? Kelly, assim, toda vez que a gente toma uma vacina, seja ela para uma proteção de uma doença, as vacinas são para as doenças infecciosas, a grande maioria, protegem para vírus ou para bactéria. Quando a gente toma uma vacina, a gente está recebendo ali aquele micro-organismo ou do vírus ou da bactéria enfraquecidíssimo ou inativado, ou seja, incapaz de causar doença a quem está recebendo a vacina. Isso para deixar logo o nosso público bem seguro quanto às vacinas. E a partir daquele momento, dias a seguir dali, as pessoas vão produzir o que a gente chama de anticorpos. Os anticorpos são os nossos agentes de defesa que o nosso sistema imune produz para que dali para frente, se estivermos novamente em contato com aquele determinado agente etiológico, o nosso organismo ele lembra, ele tem uma memória imunológica e faz a defesa contra a doença. Doutora, e qual a importância do bebê ser vacinado logo ali nos primeiros dias de vida? Tem uma questão, né? Tem sim. As primeiras 2 vacinas que o neném toma assim quando nasce é a BCG, que previne as formas graves de tuberculose, e a hepatite B, que é uma doença viral. A principal vantagem de se vacinar o bebê nas primeiras horas de vida é justamente por conta da hepatite, que é uma doença que pode ser transmitida no momento do parto, se a mãe tiver hepatite, né? E é uma doença que pode cronificar e não tem cura. Então, assim, o interessante é que essa mãe tenha feito um pré-natal, que se saiba o histórico e que a vacinação já seja realmente precoce. Então, se não for vacinado, se o bebê não for vacinado, corre um risco? Quais são os riscos? O risco, na realidade, assim, o risco hoje em dia é muito menor, porque a grande maioria das mães faz pré-natal. Então, sabe-se que numa sala de parto, se aquela mãe tem o vírus da hepatite B ou não. O risco qual é? A gente não saber ou essa mãe estar infectada e no momento do parto transmitir hepatite ao bebê. Quando nós vacinamos esse bebê nas primeiras 12 horas de vida, a gente protege esse bebê da hepatite B. Então, tem toda ali uma diferença, né? Sim. Vai logo vacinar nos primeiros dias, você já consegue ali prevenir várias e várias doenças. E na clínica, qual que é a procura? Qual a vacina mais procurada? A gente trabalha muito com o calendário básico do bebê, justamente do nascimento, né? As vacinas dos 2 meses, 4 meses, o calendário básico. A gente hoje não tem uma vacina mais procurada. Eu diria assim, todas as vacinas precisam ser procuradas, são essenciais. Mas o nosso público ainda mais são mais os bebezinhos, que as mães vão, levam. Antes da pandemia, os avós participavam. Hoje, infelizmente, o momento atual não permite muitas pessoas acompanhando esse bebê, mas é mais o público infantil, pediátrico. Porém, precisa que todo mundo tenha um calendário em dia. A gente acredita que por conta da pandemia, como a doutora acabou de falar, mudou, né? Teve toda essa questão de que não pode mais ter muita gente, né? Na clínica, houve essa adaptação? Vocês estão trabalhando com alguma, né, forma para continuar mesmo vacinando sem ter nenhum risco? Sim, nós tivemos que nos readaptar ao novo momento e é um momento que já não é tão novo, porque já tem 1 ano que nós estamos vivendo, né? E eu acho que algumas mudanças vieram para ficar, né? O uso da máscara, nós estamos aqui com distanciamento, num local seguro, mas todos nós chegamos aqui na TV de máscara. Na clínica, todos estão de máscara o tempo todo, precisamos readaptar
toda a parte interna da clínica, o atendimento domiciliar, porque nós atendemos na casa do cliente, então nós entramos nesse lar. É preciso que a funcionária, a enfermeira chegue lá protegida, de propé, de máscara. Mudou muito o nosso atendimento. E no primeiro momento, ano passado, eu dizia que as crianças estavam com medo, com mais medo. Nós sentimos muito as criancinhas de 4, 6 anos assustadas, porque nós nunca usamos branco na sala de vacina, nem na recepção, para desmistificar um pouco o medo, porque é um momento difícil, a gente entende. E aí você imagina uma criança de 4 anos, chega, tá todo mundo de máscara, capote, gorro. Foram momentos de readaptação realmente e até um pouco difíceis, mas a gente conseguiu tentar passar um sorriso com os olhos, como a gente tem dito. Sorrindo com os olhos, verdade. Agora, doutora, a clínica, ela é exclusiva para vacinação? Sim, esse é um ponto importantíssimo. Ótimo, esclareça. Há 20 anos atrás, quando nós sonhamos com a vacinar, nós idealizamos justamente uma clínica genuinamente destinada à saúde, à prevenção, né, à promoção de saúde. Nós temos médicos, infectologistas responsáveis pela clínica, eu sou uma das médicas da clínica, mas nós não atendemos pacientes na vacinar. A vacinar, ela gira em torno da vacinação e de vacina. Não fazemos exames, não atendemos doentes na clínica, sabidamente. Muito importante. Isso já é um risco a menos. Isso já é um risco a menos, principalmente nesse momento, para deixar o pai e a mãe seguro, o idoso que vai até nós. Nós temos muitos idosos que vão até a clínica. Então, a gente sempre tentou, desde o início, ter um ambiente seguro para os nossos clientes. Essa era uma das minhas dúvidas. Não só crianças, né? Também atende o público adulto, tem toda essa faixa etária, então cada um tem um cuidado diferente, né? Sim, sim. Na clínica privada, Kelly, a gente tem uma diferença um pouco do serviço público, né? O serviço público, ele visa a massa, a grande população. Então, assim, muitas vezes uma campanha de vacina, como agora a gente está vendo com o Covid, ela é determinada a uma faixa etária, a um público-alvo, para que se vacine um número maior de pessoas. Um exemplo é a vacina de HPV, que hoje está na rede pública. Isso é um ganho gigantesco. Câncer de colo do útero no nosso estado é altíssimo. Os índices são alarmantes. A gente está em março, inclusive. Finalizando o mês de março, né? Finalizando, que é o mês de prevenção do câncer de colo uterino. Os números são tristes no Amazonas. Sim. E a vacina já está na rede pública. Lá começa com diferente, a faixa etária muda entre meninas e meninos. Na clínica, não. Na clínica, nós conseguimos vacinar a partir de 9 anos e mulheres até 45 anos. E homens até 26. No PNI, por uma questão de demanda para atender todo mundo, eles têm que restringir um pouco essa faixa etária. Mas, assim, é necessário que se vacinem. Com certeza, é importante, né? Vacina. Sim, é importantíssimo. Né? Uma coisa que eu digo muito, é uma mãe, por exemplo, que tem 2 filhos na faixa etária da vacinação do HPV. Um que ainda está na faixa etária de vacinar na rede pública. Faz essa criança no PNI e a outra que não está mais na faixa etária não deixa de vacinar. Vai à clínica privada, consegue não pesar tanto no orçamento, que a gente sabe que para algumas famílias pesa. Porque vacina tem disponível, né? Tem. A mãe tem que ter aquele cuidado de procurar, tem que ir no posto, tem que estar atenta ali no cartão e não só para as crianças, né? Sim. A gente tem aí uma dificuldade, posso falar, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores. Mas vai mudar, vai mudar. As coisas vão mudar também, porque a gente está vivendo um período meio complicado. Mas os adultos têm essa dificuldade de estar com a carteirinha ali, a carteira, né, de vacinação atualizada. Por que isso acontece? Eu acho que a gente criou meio que um mito ao redor de que só criança vacina. E, na verdade, nós temos um calendário para cada fase da nossa vida. Na rede pública, criança vacina, tem as campanhas produto, como teve para sarampo, a grávida vacina, tanto na rede pública quanto na privada. E na vacinar, a gente brinca que tem um calendário para cada fase da vida, desde que nasce, o adolescente, o adulto jovem e o idoso. A gente tem um calendário que chama 60+.
são calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações, e a gente segue eles à risca. Então, assim, é preciso que a gente esteja atento a todas essas fases. Eu faço um apelo ao pai e à mãe que levam os filhos à clínica. Aproveite esse espaço, fale para todo mundo. E faça uma busca do cartão de vacina. Será que eu fui vacinado contra sarampo um dia na vida? Não fui. Em 2018, a gente voltou a ter sarampo circulante no Brasil. Perdemos o certificado de país livre de sarampo, o que é muito triste. E isso não aconteceu só pela entrada de estrangeiros no país, aconteceu porque nós tínhamos uma cobertura baixíssima vacinal. Doutora, a vacina, a gente acredita assim, tem todo um cuidado para ela ser armazenada, na clínica com certeza deve ter esse cuidado. Tem um período de validade dessa vacina? Ela tem ali uns dias? Sim. Existem, na verdade, diferenças entre algumas vacinas. Na clínica, nós trabalhamos com vacinas monodose praticamente para todas as vacinas. O que seria isso? Elas vêm prontas na sua caixinha ou na própria seringa para aquele determinado paciente. Algumas vêm na caixinha, vem a seringa e vem um diluente e se prepara e faz a aplicação. Nós temos uma vacina na clínica, que é a BCG, justamente a do bebezinho quando nasce, que ela vem em frascos de multidose, que são 10 doses por frasco. Esse frasco ele só pode ficar aberto durante 6 horas. Esse frasco, todo um cuidado. A partir do momento que abriu, a gente conta e ele tem que ser desprezado. Usando ou não, ele é desprezado. E existe também um local, né, na clínica para ela ser... Sim, todas as vacinas, aí são todas as vacinas, que essa é a grande discussão com o Covid, porque tem umas vacinas com armazenamento diferente. Todas as vacinas hoje disponíveis no Brasil, elas precisam ser armazenadas numa temperatura entre 2 e 8 graus. Então, assim, é um controle extremamente rigoroso. Na clínica, a gente armazena essas vacinas em refrigeradores específicos para vacina. Eles são feitos numa indústria que promove toda essa organização. Esses refrigeradores, elas têm no break. Se a luz for embora, eles acionam. Porém, como nós somos um pouco preocupados com a questão, nós temos um gerador próprio de energia na clínica. Então, assim, a gente nunca fica sem prevenção. Mesmo. Assim como a gente acredita na prevenção com saúde, a gente precisa prevenir e cuidar das nossas vacinas, né? Que a nossa alma na clínica são elas. Então, assim, a gente não fica sem energia de jeito nenhum. E tem todo um cuidado, quando se sai com essas vacinas, elas precisam sair armazenadas nessa temperatura, inclusive em caixas térmicas organizadinhas. Muito importante. Olha só, Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band. Hoje nós estamos conversando sobre imunização com a médica Amanda Alecrim, da Clínica Vacinar. Muito obrigada novamente. Doutora, nós estávamos falando no bloco anterior sobre vacinas, a importância da vacinação. As vacinas, elas podem erradicar doenças? Tem de fato esse poder? Na verdade, nós temos uma doença erradicada no mundo, né? Que é a varíola. A varíola foi erradicada através da vacinação. Em 1980, se teve essa notícia e esse título de doença erradicada com a varíola. É muito bom a gente explicar que erradicar uma doença, por exemplo, o sarampo, era uma doença considerada inexistente, ainda não erradicado, porque ainda tinham surtos esporádicos em alguns locais no mundo. A poliomielite, nós não temos mais polio no Brasil, praticamente erradicada, e isso é graças à vacinação. Então, assim, quando eu vacino, eu tenho um número grande de pessoas protegidas e essas pessoas, inclusive, protegem quem não pode se vacinar. Eu digo sempre que a vacinação ela é um pacto humanitário, né? A gente tem famílias que têm crianças que não podem, ou por uma alergia, um idoso que tem uma comorbidade, e a família toda se vacina. Eu estou fazendo ali uma proteção, um cocum ao redor daquela pessoa que não está podendo... Amor ao próximo. Amor ao próximo. Uma pessoa que está fazendo quimioterapia, por exemplo, que está imunodeprimido, ele faz todas as vacinas antes do tratamento. E a família, o ideal é que essa família ao redor esteja vacinada, com cartão de vacinas em dia, para catapora, para sarampo, para gripe. Eu preciso me vacinar não só por mim, pelo outro também. É isso que a gente precisa levantar essa bandeira. E a chance que a gente tem é de tirar as doenças de circulação.
mais recente, tá fresquinho, de 2018 para cá, é o sarampo. Em 2020, nós tínhamos o sarampo circulando em todas as regiões do país. Norte, sul, leste, oeste. E o Brasil era um país livre de sarampo antes de 2018. Baixamos as coberturas vacinais, o sarampo entrou, advindo de fora do país, e fez a festa, infelizmente, uma festa ruim. Sim. Se nós tivéssemos melhores coberturas vacinais, não teríamos vivenciado a situação do sarampo. Olha só, e a clínica vacinal já está aí há 20 anos, um pouco mais de 20 anos em Manaus, mercado. Com essa trajetória, conta pra gente. Estamos esse ano, passando o ano 20 da clínica, comemoramos 20 anos ano passado em outubro, num ano difícil, nos reinventamos, né, a forma de atender, vivendo aí a esperança de cada dia estar mais próximo agora da vacina do Covid. Eu lembro ano passado, essa época mais ou menos, quando veio o decreto da pandemia, eu parei, sentei e disse, vivemos a de H1N1 em 2009. Espero que seja só algo parecido com aquilo, mas infelizmente o Covid veio para nos sacudir, mudar um pouco os nossos pensamentos e a gente precisa entender que a gente vai aprender a conviver com ele. É preciso, enquanto a massa não estiver vacinada. A vacinar faz história há 20 anos na cidade. Hoje eu tenho clientes com os filhos já. Eu já estou toda uma história entrando em outra geração. Há umas 2 semanas atrás, peguei um dos primeiros cartões que nós tivemos na clínica, ainda no nosso primeiro endereço. Tirei uma foto, é gratificante ver aquela mãe voltando à clínica, ela levou o cartão antigo dela, ela estava vacinando o bebezinho e disse assim, doutora, lembra desse cartão? E ela fez a vacina dela da infância, que a mãe levou e hoje leva o filho. Então, assim, para a gente é muito gratificante ver isso, é o que a gente quer, na verdade, é que a vacina faça parte do dia a dia da maior parte das famílias da cidade. A gente precisa ter a cultura de vacinar, não só no momento da crise, não só no momento do surto, da pandemia, né, no momento de dificuldade. É preciso que nós estejamos com o cartão em dia, do bebezinho da casa, do adolescente, do adulto, quem tem idoso, toma conta do cartão do idoso. Até porque ainda existe aquele mito, né, doutora, de que tem certas doenças, não preciso vacinar, porque é uma doença que vai ser curada e tudo mais. Na verdade, é um mito que nós temos que realmente esclarecer. Catapora, uma doença que era uma doença da infância, antigamente não tinha vacina. Por que eu vou deixar uma criança sem ser vacinada correr o risco de fazer uma catapora, uma varicela grave? É uma doença que pode levar uma criança à internação, né? Então, assim, por que eu vou fazer isso? A vacina hoje, os riscos de uma vacina fazer mal são inferiores, muito menores do que o risco da doença. Então, assim, quando a gente fala de evento adverso, que é o efeito adverso da vacina, quando a gente fala de evento adverso, a gente está falando muito mais de uma dor local, de uma vermelhidão, né? Então, assim, as pessoas precisam não ter medo. Vacinas hoje são seguras. A gente não trabalha com micro-organismos completamente inteiros, vivos, que causem doença na pessoa. A gente precisa desmistificar isso realmente. Vacina não causa doença. Vacina salva da doença. Né? Inclusive, assim, sobre reações. Nós temos aí as pessoas tomando, graças a Deus, a vacina, né, contra a Covid. Tem pessoas que dizem, não senti nada. Tem pessoas que, nossa, fiquei mal, meu braço ficou dolorido, fiquei com sintomas de gripe. Por que essas reações acontecem diferentes em cada organismo? Ótima pergunta. Até você ter colocado no sintoma de gripe após a vacina, que isso é um problema para vacinas de gripe. Vamos falar de Covid primeiro. A vacina de Covid que nós estamos usando, as 2 vacinas aqui no Brasil, uma vacina é uma vacina inativada, que é a do Butantan, que é a Coronavac, e a outra é a vacina de Oxford, que usa uma tecnologia diferente, que é de RNA mensageiro. Ambas vacinas, elas não são capazes de promover doença. Mas como a gente conversou lá no início do programa, lembra que você me fez a pergunta como elas agem? Então, quando eu vacino alguém, eu estou dizendo, oi, acorda aí para o nosso sistema imunológico. Então, eu estou despertando o sistema imune a produzir anticorpos. E pode ocorrer
de dar essa moleza, uma sensação de resfriado, de virose. É muito comum acontecer com a vacina de gripe. As pessoas tomam a vacina de gripe, uns dias depois, 72 horas, e poxa, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Não, a vacina não causa gripe, a vacina é de vírus morto inativado. É justamente essa reação imunológica que dá uma sensação de virose. Algumas pessoas sentem mais e outras menos. A gente tem casos... Organismos diferentes. A gente tem casos na clínica de irmãos que vacinam juntos a mesma vacina. Um fica com o braço vermelhinho, bem dolorido, e o outro não tem nada. E ambos estão imunizados e protegidos. E essas reações servem também para as vacinas de gripe normal, Sim, agora para Covid? Sim. As vacinas todas podem ter essa reação de moleza, dor no braço, né? A gente sempre orienta, quando lá na clínica, cada vacina especificamente, como a gente conversou antes, a clínica ela tem um atendimento mais direcionado ao indivíduo, aquela pessoa que está lá com a gente. Então, numa vacina contra pneumonia, por exemplo, é uma vacina mais dolorida local do que a de gripe. Então, a gente orienta que faça uma compressinha fria no local, que não faça muito esforço naquele braço. As mulheres que carregam a vida na bolsa, escolher o braço que não carrega a bolsa pesada. Já facilita, para não sentir tanto essa reação. Facilita. E pode ser comum, às vezes tem uma febre, mas assim, as reações hoje não são o que devem causar medo. A gente tem que ter medo de não estar vacinado. Com certeza. E vacina... né? Estamos conversando aqui sobre a importância e estamos num momento em que todo mundo fala sobre vacina. Ou quer vacinar, ou eu não quero vacinar. E agora, por conta da Covid, já temos a vacina na rede pública e na privada. Como estão as tratativas? A gente sabe que não depende só das empresas, depende do governo federal. Estamos ansiosos, né? Estamos ansiosos. Na verdade, nós estamos em tratativa já há alguns meses, tentando que tenhamos, para somar forças, né, a essa campanha. A rede privada sozinha não pode fazer uma campanha dessa, de jeito nenhum. O PNI tem uma força muito grande, mas nós podemos somar forças. No momento, nós precisamos seguir a medida provisória do governo federal. O governo federal assinou semana passada, dia 10, se eu não me engano, uma medida provisória que, nesse momento, é preciso que eles atinjam uma meta de 77 milhões de vacinados, que é o grupo prioritário do PNI. Liberou o setor privado, não só clínicas para comprar, mas o setor privado para comprar vacinas, mas, nesse momento, terão que ser cedidas, né, ao SUS, até que se alcance esses 77 milhões de vacinados, que são 144 milhões de doses, porque todas as vacinas que nós temos no Brasil são 2 doses. E tem alguma expectativa aí, talvez esse ano, pela vivência? A gente não consegue, Kelly, dar uma certeza, porque depende do ritmo que a vacinação vai ter pelo SUS, né? Do ritmo que a vacinação vai ter. Então, assim, se a vacinação começar a atingir metas mais rápido a gente consegue ter esse produto. Mas isso é agora, né? Sim, dia 27, dia 27 de março aqui, pode ser que tudo pode mudar. Tudo pode mudar, tudo pode mudar. Doutora, e na sua opinião, a vacinação aqui em Manaus contra a Covid, ela está sendo ok? A velocidade poderia, né? Olha, Kelly, para o quantitativo de vacinas que tem, eu acho que Manaus está correndo bem. Eu já me vacinei, fiquei muito emocionada no dia, inclusive. É uma alegria, né? Para quem teve Covid, inclusive, é uma felicidade. Mas eu acho, assim, são muitos postos. No dia que eu fui, tinha bastante gente trabalhando, somando forças. E a gente olha todo dia, o Amazonas é o estado que está mais na frente no Brasil. Isso deixa a gente feliz, né? Porque nós tivemos dias negros, dias muito tristes no nosso estado. O Amazonas teve um impacto muito grande, uma tristeza. Foram 2 ondas, né? Algo muito, muito triste mesmo. Agora sim, doutora, existe uma diferença da vacina da rede pública, aquela que é oferecida nos postos, e da rede privada, ou são a mesma vacina? Na verdade, nós temos praticamente as mesmas proteções para as mesmas doenças, porém, temos diferenças entre as vacinas. Por exemplo, a vacina de rotavírus, que é ofertada na rede pública.
ela é uma vacina monovalente, na clínica é uma vacina pentavalente, protege contra 5 cepas, subtipos do rotavírus, digamos assim. A vacina pneumocócica, que a gente está falando muito agora, porque previne pneumonia causada pela bactéria pneumococo. A da rede pública é 10 valente, a nossa é 13. Então, existem essas diferenças. A vacininha que os bebês tomam aos 2 meses, 4 meses e 6 meses, na clínica é uma vacina acelular, por conta do pertussis, que é acelular. E principalmente aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Essa diferença, às vezes, de doses, né, por faixa etária, e a gente abrange uma faixa etária maior, às vezes. Então tem aí uma diferença. É importante deixar isso bem claro, né? Porque aquela pessoa pode achar, vou no posto porque não tem diferença. Mas não, tem um pouco mais de preocupação, tem essa diferença da proteção. A vacina acelular é sabidamente uma vacina menos reatogênica. No caso do pertussis, que é o da coqueluche, aquela tosse comprida de cachorro, né? Então, assim, a vacina de pertussis oferecida na rede pública é de célula inteira. Então, ela causa um pouco mais de reação. Para as mães que estão nos assistindo, é a Penta Brasil. Coxinha fica mais vermelha, bebê fica mais choroso, faz mais febre, né? A da clínica é uma vacina celular. Pode ter reação, mas é menos comum. Não que não tenha reação, isso é importante da gente dizer, porque às vezes as pessoas, fui na clínica para não ter reação e teve uma febrezinha. Mas é vacina. É vacina, tá agindo. é vacina, né? Mas temos menos chance de ter. Amanda Alecrim, ela que é médica na Clínica Vacinar, muito obrigada. Nosso tempo foi curto para um tema tão importante, um assunto tão importante, mas mais uma vez, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda à Band Amazonas. Eu que agradeço, Kelly, agradeço a Casa da Band Amazonas por ter me recebido para a gente tratar de um assunto tão importante. E que está, como você disse, nesse momento, né, aí em alta, todo mundo falando sobre vacina. E queria pedir que nós vamos passar essa pandemia e que não esqueçam das vacinas, que vacinar é importante, manter os cartões de vacinação em dia é muito importante. Precisamos fazer esse pacto solidário pela humanidade, que nós precisamos nos vacinar. E precisamos sempre ter em mente que a vacina não é só de criança. A vacina é para o bebê, né, Kelly? Todo mundo. Para o adolescente, para a jovem mulher, para o jovem adulto, para o idoso. Então pronto, ficou aí a dica. Muito obrigada mais uma vez, ok? O Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um domingo maravilhoso. E sábado que vem a gente volta. Tchau, tchau.